Ah, já estamos online? Já, né? Então, mais uma vez, boa noite aos irmãos que se acham presentes aqui. Queremos também estender a nossa saudação aos irmãos que nos acompanham via online, via YouTube e os outros canais sociais da igreja, e expressar a nossa alegria por mais uma vez estar aqui para aprendermos a palavra de Deus no estudo bíblico de quarta-feira. Peço então aos irmãos que nos coloquemos em pé e vamos entoar a Deus o hino de número 62, hino de gratidão. A Deus em oração, pedindo o auxílio dEle para o estudo de hoje. Vamos orar. Pai querido, nós nos achegamos na Tua presença pelos merecimentos que temos em Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que se deu a si mesmo, Pai querido, para nos remir dos nossos pecados, para nos reconciliar com o Senhor. Te louvamos, Pai amado, pela Tua bondade, pela Tua graça, as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, que são as causas de não sermos consumidos. Bendizemos a Ti, ó Deus, pelo Teu amor, Pai querido, pela Tua justiça, por seres o nosso Deus, ó Pai.
Adoramos o Senhor na beleza da Tua santidade e expressamos nossa gratidão, ó Pai, por seres o Senhor que cuida da gente, por seres o nosso Deus, o Deus que está sempre com a gente. Te louvamos por isso, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, as nossas faltas, por pensamento, palavras e ações. E rogamos, Pai querido, que nos ajude cada vez mais a viver de acordo com a Tua vontade e renunciar ao mal. Rogamos a Tua graça, Pai querido, para o estudo que havemos de ter. Ó Deus, pedimos que fortemente fale ao nosso coração. Ilumina a nossa mente, Pai querido, para a compreensão da Tua palavra. Abre o nosso coração, Pai querido, para que a Tua palavra adentre a ela, Senhor. Que o ensino das Tuas Escrituras, elas possam cumprir o seu propósito, que é nos ensinar, redarguir, corrigir, exaltar e instruir em justiça, Pai querido. Para que sejamos perfeitos e habilitados para toda boa obra. Ajuda-nos nesta noite, é a nossa oração nos merecimentos do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, o nosso estudo de hoje, ela se encontra na carta de Paulo a Tito. Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2, e a gente vai ler o verso 11 até o verso 14. Se já achamos, então, eis a leitura. Tito capítulo 2, verso 11 até o 14. Diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Meus irmãos, como todos nós sabemos, esta é a carta que Paulo endereça a Tito, um jovem pastor que ele deixou na cidade de Creta. Isso encontramos lá no primeiro capítulo, no verso 5, e deixou lá a fim de Tito, então, organizar, colocar em ordem a igreja que ele havia fundado lá na cidade de Creta. Aqui, meus irmãos, essa carta é muito valiosa, né? E ela contribui bastante para o ensino, para a instrução da igreja. E nós queremos, no nosso texto que acabamos de ler, então extrair algum estudo dela. Observe, se você tem lido o livro a carta de Paulo a Tito, você pode então observar que Tito muito se parece com a carta de Tiago, em sua abordagem da relação que há entre a fé e boas obras. Paulo, nesta carta, ela dá uma grande ênfase nas boas obras como comportamento que se espera daqueles que professam Cristo Jesus. Se dá uma olhada no capítulo 1, no versículo 16, ele vai falar disso aí. Vou ler então alguns versículos aqui, ao longo dessa carta, que vai falar sobre, que vai mostrar esse enfoque, essa ênfase de Paulo nas boas obras como comportamento daqueles que foram redimidos por Cristo. No capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ainda no capítulo 2, no versículo 7, nós encontramos também esta mesma instrução. Diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino, mostra integridade e reverência. E aí vai. Ainda nesse mesmo capítulo 2, no versículo 14, ele também diz isso no nosso texto: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. No capítulo 3, que é o último capítulo desta carta aqui, Paulo também enfatiza a obra. Veja o versículo 1, o versículo 8 e o versículo 14. Lerei, diz assim: Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Verso 8. Fiel é esta palavra, e espero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação
confiadamente, para que os que creem em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. E no verso 14, ele vai dizer: ora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Então, essa passada que a gente pode aqui fazer, podemos então ver a ênfase de Paulo nesta carta sobre as boas obras como comportamento que se espera daqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus. Então, já começamos a ver que é uma falácia quando as pessoas dizem que não, a carta de Tiago, ela entra em choque com o ensino de Paulo, porque Tiago enfatiza as boas obras e Paulo enfatiza a graça. Não, vimos que aqui que o próprio Paulo também enfatiza as boas obras. E, meus irmãos, de fato, é assim que Paulo procede também em todas as suas cartas. Mas há uma questão que se levanta aqui: mas por que Paulo se preocupa tanto assim com a conduta apropriada daqueles que professam a fé em Jesus? Por que Paulo se preocupa que os crentes, aqueles que professam a fé em Cristo, realizem então as boas obras? Isto é uma questão, e como nós estamos em estudo bíblico, então eu vou dar espaço para os irmãos poderem comentar, né, sobre isto aqui. O que você acha? Por que Paulo se preocupa tanto com a conduta apropriada daqueles que professam a fé em Cristo? O que os irmãos acham? Por quê? Dou-lhe uma. Sim. Cíntia vai falar, né? O diácono Luciano está a empurrar para a Cíntia, né? Tá bom. Então, meus irmãos, a preocupação de Paulo com a conduta apropriada daqueles que professam a fé em Cristo, ela está fundamentada na compreensão que ele tem do poder transformador da graça. Ela está fundamentada nisso. Paulo sabe que a graça, ela é poderosa para transformar a nossa vida. Por isso é que Paulo, ele dá ênfase para que aqueles que professam a fé em Cristo sejam então pessoas que praticam boas obras, porque sabe do poder transformador da graça de Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 10, Paulo vai dizer que pela graça de Deus sou o que sou. Então ele vai mostrar que o que ele é pela graça de Deus. Então, por experiência, Paulo sabe que a graça de Deus, ela transforma o viver do homem. Então, se alguém foi alcançado pela graça, essa pessoa precisa viver de acordo com esta mesma graça. Ou seja, precisa viver na realização de obras que agradam a Deus, uma vez que foi alcançado pela graça de Deus. Então, meus irmãos, em todas as cartas de Paulo, ele apresenta que a graça que nos foi dada em Cristo, ele apresenta a primeira graça que nos foi dada em Cristo e apresenta as implicações desta mesma graça. Por exemplo, lá em Romanos, o livro que a gente gosta bastante, a carta que a gente gosta bastante, Paulo ele mostra isso aqui, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo ele fala da misericórdia que nos foi dada em Cristo. E no capítulo 12, até o final do capítulo, do livro, que é o capítulo 16, Paulo fala das implicações, né, das misericórdias que nos foi dada. E os irmãos conhecem muito bem como começa o capítulo 12, né? Rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, meus irmãos, é assim, Paulo sempre vai trabalhar, vai apresentar a graça que nos foi dada em Cristo, e depois ele traz as implicações disso na vida daqueles que a recebem. Em nosso texto, meus irmãos, que nós acabamos aqui de ler, Tito, não é diferente. Paulo não foge à regra. Após ele instruir Tito o modo como proceder, isso no capítulo 2, e falar da conduta que deve marcar o viver dos piedosos, dos moços e dos servos. Estou aqui falando do capítulo 2, do versículo 1 até o verso 10. Então, Paulo ele apresenta em nosso texto a razão de proceder assim. Se você ver no capítulo 2, ele vai dando algumas instruções, fala como Tito deve proceder, depois vai falar como os idosos devem proceder no versículo 2 até o versículo 4, até o versículo 5, e depois vai falar como os moços devem proceder, o versículo 6, e depois vai falar como os servos devem proceder, o versículo 9.
até o versículo 10, e então no nosso texto, entrando no nosso texto, Paulo ali vai apresentar a razão, por que esses crentes, essa diversa classe social de pessoas que são crentes, devem então se comportar desta mesma forma. E esta razão, ela é observada pela conjunção, né, coordenativa que aí começa o nosso texto, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou. Ou seja, vocês devem andar de modo digno, vocês devem andar de modo apropriado. Por quê? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça nos alcançou, por isso vocês devem andar de modo, então, digno da vocação com que foram chamados. Isto, meus irmãos, aqui então nós vemos que para o viver nós vemos então Paulo trazendo uma lição do que seria a graça. O termo aqui que Paulo usa, né, no nosso texto, que a graça se manifestou de modo salvadora, educando-nos, é um termo semelhante, ou é um termo que está dentro do teor do substantivo pedagogo. Lá no grego, a palavra aí é do mesmo teor pedagogo. Então vai dizer, a graça se manifestou salvadora, educando-nos. Ou seja, assim como um pedagogo que conduz as crianças, ensina as crianças, assim também é a graça. A graça se manifestou educando-nos, ensinando-nos. Então aqui, meus irmãos, vemos que a graça, ela também nos conduz às boas obras, ela nos leva, ela nos guia à prática de boas obras. Em termos gerais, meus irmãos, o que Paulo está a nos apresentar aqui é que a graça nos ensina uma vida santificada. É o que nós encontramos nesse verso, nesse texto que nós lemos, que a graça nos ensina uma vida santificada. Agora eu gostaria de ver então que Paulo, aqui com os irmãos, que Paulo apresenta isso, apresenta esse seu assunto de que a graça nos ensina uma vida santificada. Ele vai esboçar em 2 pontos, e eu quero nos deter com os irmãos agora sobre esses 2 pontos que Paulo vai falar deste ensino da graça de Deus, que ela se manifesta a nós de modo ensinando-nos a vida santificadora. O primeiro, no verso ali no início do nosso texto, ele vai então nos ensinar assim, vai nos dizer: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A primeira coisa que esse texto aqui nos apresenta, que Paulo vai esboçar o seu assunto aqui, é que a graça nos ensina a renunciar à impiedade. Vai falar, olha, a graça se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos a quê? Para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas. Então, Paulo aqui vai ensinar que a graça, ela se manifestou, né, nos ensinando a renunciar à impiedade. O que aqui nós vemos, e Paulo está a ensinar à igreja de Creta e para todos nós também, é que quando somos alcançados pela graça de Deus, tende a haver uma mudança em nossa conduta, de modo como a gente vive. Isso por quê? Porque quando nós fomos alcançados por Cristo, já não somos nós mais quem vive, mas Cristo vive em nós. Nós fomos regenerados da velha natureza. Então a graça tem esse poder transformador. Então, quando a graça atinge a nossa vida, ela vem nos ensinando a renunciar à impiedade, a renunciar ao antigo modo de vida, uma vez que somos novas criaturas. Os irmãos conhecem muito bem aquele texto que diz que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram. Então, a graça ela nos ensina a renunciar à impiedade. Mas, irmãos, não uma bela ilustração para isso, a não ser, não encontro uma ilustração muito boa para isso, a não ser a história do famoso Agostinho de Hipona. Conta-se que Agostinho de Hipona, antes de confessar a sua fé em Cristo Jesus, ele era um imoral. E mas um dia Deus o alcançou pela sua graça. E um certo dia, quando ele caminhava pelas ruas, por uma das ruas de suas antigas amantes, por uma das suas ruas, uma antiga amante então dele, quando vivia a sua vida imoral, então se deparou com Agostinho, e ali reconhecendo Agostinho, ele chamou Agostinho, Agostinho. E Agostinho, entretanto, sem olhar para trás, ele acelerava os seus passos, e a mulher continuou: Agostinho, Agostinho, sou eu, a tua amada, a tua amante, a tua amante de tantas noitadas. E Agostinho, então, fitando os olhos, se virou para ela e dizia: mas não sou eu.
Já não sou eu quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. Então, essa menina foi ter com ele, olha, Agostinho, né? Lembrando para ele a antiga vida devassa que ele vivia. E ele se volta então para ela e diz, olha, mas não sou eu, é você, mas não sou eu. Então, é assim também com a graça, né? Quando o pecado bater a porta do nosso coração, devemos nos lembrar que nós já não somos mais aquele velho homem, já não somos mais aqueles que viviam na prática do pecado, que viviam distante de Deus, agora somos nova criatura. Por isso, nós devemos renunciar ao mal, devemos renunciar à impiedade. Então, esse é o primeiro ensino que Paulo apresenta neste texto que nós encontramos aqui, que a graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade. Nos ensina a renunciar à impiedade. Certamente, meus irmãos, encontramos não somente nesse texto, como no restante que Paulo vai esboçar em todas as suas cartas, e o próprio Novo Testamento vai falando disso. Por exemplo, o famoso texto de lá de Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, vamos abrir para vermos. Ele vai falar disto aqui. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Então, só para reiterarmos novamente, aqui então do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo vai falar das misericórdias que nos foi dada. Veja o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Quais misericórdias? O que ele falou do capítulo 1 até o capítulo 11, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, e por ele fomos justificados e fomos reconciliados com Deus, e temos paz com Deus. Então ele vai falar da misericórdia que Deus nos apresentou, que Deus nos deu. E ele vai dizer, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vemos aqui, meus irmãos, que esse é o ensino de todo o Novo Testamento, né, de que quando a graça nos alcança e ela nos alcança nos ensinando o seguinte, a renunciar o antigo modo de vida, a renunciar o velho homem, a renunciar à impiedade. A segunda coisa que Paulo vai aqui nos ensinar, ou segundo ponto do discorrer do assunto de Paulo aqui, de que a graça nos ensina uma vida santificada, ela vai então, começa no versículo 12 e vai até o versículo 14. No versículo 12, na segunda parte. E aqui, Paulo vai nos ensinar que a graça nos ensina a cultivar a piedade. No primeiro ele falou que a graça nos ensina a renunciar à impiedade. E agora vai então nos mostrar que a graça nos ensina a cultivar a piedade. Olhe comigo, vamos começar, olhe comigo lá no verso 12 e vamos até o verso 14. Veja assim. Educando-nos, o que é que nos educa? A graça. Educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Então, por um lado, ela nos ensina a renunciar à impiedade, e por outro lado, ela nos ensina a cultivar a piedade. Então são coisas diferentes, piedade e impiedade. Impiedade é viver em todos os desejos da carne, em todas as concupiscências do velho homem. E a piedade é levar então uma vida que agrada a Deus, uma vida que glorifica a Deus. Então o mesmo termo que ele usa ali, educando-nos, ele fala que ele nos educa tanto a renunciar à impiedade, como nos educa a cultivar a piedade. É isso que Paulo então vai nos ensinar aqui. Para Paulo, meus irmãos, não poderia haver uma dicotomia entre a fé e boas obras por aqueles que confessam ser Cristo o seu Salvador. É extremamente necessários que, então, aqueles que professam a Jesus com os seus lábios possam, então, demonstrar isso em suas práticas. Possam demonstrar isso por suas práticas. É isso que Paulo aqui está nos ensinar, para que nós rejeitemos a vida ímpia e possamos cultivar a piedade. Ele diz para que vivamos no presente século, sensata, justa
e piedosamente, como? Aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, Paulo, ele vai, enquanto vai ensinar que a graça nos ensina a cultivar uma vida de piedade, ele mostra que é para isso que nós fomos alcançados por Deus. Jesus Cristo, ele morreu, se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. Então, importa que a gente cultiva uma vida de piedade, cultiva uma vida de santidade. Por quê? Porque é para isso que o Filho de Deus se entregou a si mesmo por nós. É para isso que o Filho de Deus se entregou a si mesmo por nós. Veja então qual era o fim disso aqui. Porque Deus tinha em si mesmo a consagrar para si mesmo um povo exclusivamente seu, povo zeloso de boas obras. Agora, é claro, os irmãos como reformados, presbiterianos, né, sabem que o Paulo aqui não está a ensinar, e pelo texto não dá para compreender assim, de que Paulo está falando que vocês precisam praticar boas obras para serem salvos. Não, é coisa totalmente diferente. Paulo está a falar, por vocês já serem salvos, vocês precisam ser povo de boas obras, zelosos de boas obras. Aqui, meus irmãos, vemos então que a vida de um crente é completamente diferente da vida de um ímpio. Os ímpios praticam boas obras? Praticam boas obras, mas o crente, ele excede nisso, para que nós sejamos um povo zeloso de boas obras, para que em nossa conduta, em nosso viver, em nosso proceder, possamos então demonstrar o evangelho que nos alcançou. Então ele fala, para que essa graça nos ensina a cultivar a piedade. Meus irmãos, é isso que ele nos ensina aqui. Como dizia John Owen, o Senhor Jesus não leva para o céu alguém que ele não tenha santificado na terra. Então, se alguém diz que foi alcançado por esta graça, é necessário que ele evidencie isso aqui no quê? No cultivo de uma vida piedosa. No cultivo de uma vida piedosa. Meus irmãos, vocês tanto para esses dois ensinos aqui, que vão falar de uma vida santificada, que é o renunciar à impiedade e cultivar a piedade, vocês, se puderam aqui compreender, o texto bíblico ele vai usar isso aqui no sentido ativo, não passivo. Nós, os crentes, precisamos, tanto num como no outro, sermos passivos, ou seja, requer de nossa parte, requer ação de nossa parte para renunciar à impiedade e para cultivar a piedade. É algo que requer de nós. Deus já nos alcançou sim. Fomos salvos sim. Temos o Espírito Santo, temos sim que nos conduz a toda boa obra, temos sim. Mas isso é um exercício que a gente precisa fazer, as boas obras, renunciar à impiedade, cultivar uma vida que glorifica a Deus, é o que a gente precisa fazer ativamente, é uma ação que a gente precisa nos empenhar nela. Isso aqui, meus irmãos, para ilustrar isso aqui, vamos ver o livro a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, ou antes dela, pode abrir lá Colossenses, mas antes vamos ver 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. 1 Timóteo 4, 7. Então, aqui em 1 Timóteo 4, 7, ela diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de vir. O verso 9. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Antes de irmos lá para Colossenses, deixa-me apenas comentar algumas coisas aqui. Chama-me bastante a atenção a ênfase que Paulo dá para Timóteo se exercitar na piedade. Veja só, exercita-te pessoalmente na piedade. Mas não seria suficiente Paulo falar, exercita-te na piedade, já seria que ele mesmo pessoalmente vai fazer. Então Paulo enfatiza dizendo assim, exercita-te pessoalmente na piedade. E meus irmãos, esse texto aqui, a gente
quando olhamos a nossa geração, infelizmente a gente tem vivido o oposto disso. A gente tem terceirizado nossa piedade, a gente tem terceirizado a piedade, a devoção no Senhor, a comunhão com o Senhor, a gente tem terceirizado. Eu fico assim, me perguntando, né? Eu tenho às vezes vejo alguns irmãos que eles abandonam a leitura das Escrituras e preferem ler, por exemplo, tem alguns livros, né, o Pão Diário, né, tem alguns livros devocionais, Pão Diário, né, alguns trechos das Escrituras que um autor, tem Charles Spurgeon, outras pessoas vão escrever então, e aí cada dia o crente pega aquele texto, um único versículo, e aí lê o versículo lá no livro que ele comprou e vai lendo a devocional que esse mesmo autor fez sobre aquele versículo. É bom fazer isso? É bom. É devocional, até o nosso pastor manda devocional para a gente todos os dias, isso é bom. Mas isso não deve nos excluir da nossa devoção, do nosso tempo de comunhão com Deus pessoal. Devemos ler as devocionais escritas, devemos sim, mas devemos também separar para ler pessoalmente as Escrituras, olhar, reservar tempo para ler as Escrituras, orar diante do Senhor e nos devotarmos diante dEle. Então, meus irmãos, precisamos pessoalmente nos exercitar na piedade. Pessoalmente, não terceirizamos a piedade. Alguns casos disso de terceirização da piedade é também quando alguns crentes dizem o seguinte: por que ir para a igreja? Eu posso assistir pela internet. Né? Algo que nosso pastor já tem condenado e sabiamente tem condenado muito, né? A questão de cultos online. Não estou dizendo que quando não tiver quando não der certo, você não pode vir para a igreja. Não estou dizendo que não possa assistir online. Pode sim, mas deixar de vir para a igreja para você assistir online é complicado. E alguns também daqueles que chamados crentes desigrejados, que dizem: não preciso de congregar em alguma igreja, eu vou assistir alguma pregação do Augusto Nicodemo, vou assistir alguma pregação do fulano, do cicrano, e não são pastoreados pelos pastores. Não é assim a vida cristã. Nós devemos nos exercitar na piedade. É importante que a gente se reúna como igreja, é importante que a gente mantenha o nosso tempo de devoção pessoal com o nosso Senhor Jesus. Ele vai dizer assim: olha, exercita-te na piedade. Ele vai dizer: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Meus irmãos, nós não teremos... quer saber de uma coisa disso aqui? Pensa só o seguinte: eu sei que você é crente e as experiências as experiências cristãs, todos os crentes passam. Quando você menos reserva tempo para a comunhão com o Senhor, para a devoção, leitura das Escrituras e oração, pensa como tem sido a tua vida espiritual. Pensa como você tem sido, aquela secura, aquela apagar, né, que as Escrituras dizem, aquela apagar do Espírito. Né? Mas aqui a Bíblia, então, ele vai nos mostrar que a piedade é para tudo, ela é proveitosa, tem a promessa da vida que é presente e daqui há de vir. Meus irmãos, os maiores homens na história da igreja, os maiores homens espirituais, de santidade, de comunhão com Deus, foram os que mais dedicaram tempo para exercitar-se pessoalmente na piedade. Agora olhe lá para Colossenses, que vai também falar sobre isto aqui, sobre a nossa ação, né, sobre o nosso comportamento ativo no exercício da piedade, no cultivar a piedade. Colossenses capítulo 3, vamos ler o versículo 5 até o vamos ler o versículo 5 até o 17. O primeiro, então, a questão de nossa ação ativa, né, no renunciar à impiedade. Veja só: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, é uma responsabilidade nossa fazer morrer a natureza terrena. Ele vai dizer ali: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também, noutro tempo, quando vivieis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus defeitos, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento,
segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, pode ver aqui a nossa ação, né, o nosso estado ativo no renunciar então à vida ímpia, no renunciar à vida ou comportamento que não glorifica a Deus. Vai dizer, fazei morrer a vossa velha natureza, a natureza terrena. No verso 12, nós encontramos então também Paulo falando disso aqui, do nosso comportamento ativo no processo de cultivar a piedade. Revestivos, ou seja, nós próprios precisamos fazer isso. Revestivos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, como caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Então vemos aqui que nós não somos passivos nesse processo de santificação, nessa vida santificada. Nós somos ativos, nós precisamos dia após dia fazer morrer a nossa natureza terrena, dia após dia cultivar uma vida que glorifica a Deus. Isso certamente, meus irmãos, vai requerer de nós algumas resoluções para ler a Bíblia diariamente, resoluções para orar diariamente ao Senhor, resoluções para não colocar diante dos nossos olhos coisas pecaminosas, resoluções para fugir do mal. Isso então requer de nós algumas resoluções pessoais que a gente então precisa fazer. Então, é isso que Paulo vai nos ensinar aqui na carta que ele escreve a Tito, né, de que a graça nos ensina a vida santificada. E ele esboça isso aqui em 2 pontos. Primeiro, que a graça nos ensina a renunciar à impiedade. E segundo, que a graça ela nos ensina a cultivar a piedade. Antes de a gente poder avançar assim, para algumas aplicações aqui, gostaria então de dar palavra aos irmãos, se tem algum comentário, alguma pergunta para fazer. Não, tá bom, então não há nenhuma. Então, meus irmãos, essa é a pedagogia da graça que nós encontramos em nosso texto. Ela nos ensina uma vida santificada, nos ensina então que para ter uma vida santificada, nós precisamos renunciar à impiedade e cultivar a santidade. Para nós, meus irmãos, vivemos então numa vida santificada, é necessário que nós atentemos a essas instruções que Paulo aqui nos apresenta. Se alguém é alcançado pela graça de Deus, ele então precisa ser um povo zeloso de boas obras. E isso aqui é conquistado mediante a sua ação ativa. Ou seja, em Cristo nós já temos fomos separados do pecado, mas ainda nós precisamos continuar a lutar, né? Como diz a carta de Hebreus, não resististe ao pecado até ao sangue. Então precisamos renunciar à impiedade e precisamos cultivar então a piedade. Isso, então, fazendo essas duas coisas, nós teremos, então, uma vida de santidade, uma vida que glorifica a Deus. Então, lembra disso aqui, que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora, mas se manifestou salvadora nos ensinando, né, a levar, então, uma vida de santidade. Aqui, meus irmãos, certamente devemos rebater o posicionamento de certos irmãos. No meu país, há um grupo de hereges, né? Já surgiram muitos anos atrás, onde eu estava lá, que lá a gente denomina de os gracistas. Eles dizem que hoje a gente já não peca, hoje as nossas obras já não interferem em nada, né? Porque nós já fomos salvos por Deus. Mas isso aqui entra em desacordo com o que nós lemos na palavra de Deus. Se alguém então é salvo, as suas obras importam sim, porque nós fomos salvos para sermos povo zeloso de boas obras. Fomos salvos do pecado para uma vida de santidade.
E aqui então, meus irmãos, devemos também fazer então aqui uma análise daqueles que se dizem ser crente. Se alguém diz ser crente, precisamos observar ele no seu proceder, na sua caminhada. Isso certamente a gente consegue distinguir como povo de Deus, a gente consegue realmente distinguir. Que assim seja então em nossa vida, meus irmãos, uma vida que renuncia à impiedade e cultiva a santidade, pois a piedade para tudo ela é proveitosa. Que Deus então possa nos abençoar rica e poderosamente. Vamos nos dirigir em oração final, já que não há nenhuma pergunta da parte dos irmãos. Os irmãos que estão seguindo lá pelas mídias sociais também não têm como fazer questões. Então vamos orar a Deus. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, glorificamos a Ti pelo ensino que o Senhor nos dá. Louvamos a Ti, Pai querido, porque pela Tua graça nós fomos salvos. O Senhor nos alcançou, dando o Teu Filho Jesus, para que nos remisse dos nossos pecados, Senhor. E, Pai querido, uma vez remido dos nossos pecados, o Senhor requer de nós que façamos morrer e não voltemos, Pai querido, a antiga vida, Pai querido, que norteava, Senhor, o nosso proceder, a vida de impiedade. O Senhor, Pai querido, que nos tem exaltado para que cultivemos uma vida que glorifica a Ti, uma vida de santidade. Rogamos a Tua graça, Pai querido, para aplicarmos isso em nosso viver a cada dia, Senhor. Que o pecado, Pai querido, que tenazmente nos assedia, nós possamos sempre renunciar. Que quando ele bater a porta do nosso coração, dizendo, olha, sou eu a Tua paixão dos anos atrás, então nós possamos dizer, mas não sou eu, pois Cristo vive em mim. E a vida que agora levo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que assim mesmo se entregou por nós. Ajuda-nos, Pai querido, para que com o nosso viver possamos glorificar a Ti, possamos ser um povo zeloso de boas obras. Pedimos a Tua graça sobre a Tua igreja, que o Senhor continue nos sustentando e nos abençoando. É a nossa oração nos merecimentos do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agradecendo, meus irmãos, a vossa presença e aqueles que puderam nos acompanhar pelos canais midiáticos da nossa igreja. Deus abençoe.